Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para resolver uma questão de biologia, um tema muito frequente nos vestibulares, que é heredograma, ok? Esse sistemazinho aqui aparece demais em prova e é uma questão muito interessante para você perceber que com alguns detalhes você consegue chegar no gabarito da questão e também de uma maneira mais rápida, mais precisa. Então acompanhe essa resolução aqui comigo. Vamos ver o que a questão está pedindo. Na genealogia abaixo, os símbolos cheios, ou seja, esse cheiozinho aqui, ó, mais escuro, apresentam pessoas afetadas por uma doença, ok? Que é uma doença genética rara, mas ele não falou que tipo de doença é. O padrão de herança que melhor explica o heredograma é o quê? Aí tu observa autossômico dominante, autossômico dominante, autossômico dominante, dominante ligado ao sexo, recessivo ligado ao sexo. Tu precisa saber o seguinte: quando eu tenho um indivíduo que é afetado e ele tem o genótipo, por exemplo, azão, azinho ou azão, azão, eu digo que ele é autossômico dominante. Quando eu tenho o genótipo azinho, azinho, eu tenho ele autossômico recessivo, ok? Agora, quando eu tenho, por exemplo, um XDzinho, se é XX, é alossomo, cromossomo sexual, ele é ligado ao sexo, de caráter o quê? Ó, Dzinho, recessivo, ok? De caráter recessivo. Agora, por exemplo, poderia ter XDzinho, manifestando a doença, e se manifesta a doença, então é ligada ao sexo, mas com caráter dominante. E aí nós temos também a restrita ao sexo. Restrito por quê? Porque quando é um indivíduo que apresenta apenas X e Y, ou seja, do sexo masculino, ele só possui restritamente esse Y. Quando a doença está ligada ao Y, o Y especificamente, aí eu digo que ela é restrita ao sexo. Restrita ao sexo. Ok? Quando está ligada ao Y. Quando está ligada ao X, é ligada ao sexo, pode ser recessiva ou dominante. Quando está ligada aos autossomos, pode ser autossômica dominante nesse genótipo ou recessiva nesse genótipo. Tranquilo? Aí vamos pensar no seguinte: ele só te deu essa imagem, ele não te disse mais nada. Tu deve pensar da seguinte forma: existe um jeito melhor de tu responder essa questão. E existe um jeito que tu vai tentar ali as possibilidades, eliminar e tudo. Se você for aquele tipo de pessoa que sabe o conceito e consegue acelerar esse processo, melhor ainda. Pensa comigo o seguinte: olha o que tu está observando. Pai doente, as filhas todas são doentes. Pai doente, filhas todas são doentes. Sempre, nas doenças que são ligadas ou restritas ao sexo, nós temos um padrão de comportamento no heredograma, que é fácil de identificar. Pensa comigo, toda vez que eu tenho uma doença dominante, imagina que o indivíduo é do sexo masculino, ele tem X e Y. Esse Y veio do pai, esse X veio da mãe. Olha o que acontece. Se é uma doença dominante, o que vai acontecer? Esse camarada, vamos supor que essa mãe seja XDzinho. Ela é dominante, a doença. Ela pode doar um XDzinho. Não pode? Pode. Então esse filho não necessariamente seria doente. Mas pensa comigo, se a doença então fosse recessiva, ela só doaria XDzinho, porque é o que ela tem. Então esse filho necessariamente ele seria doente. Então, mães doentes, filhos do sexo masculino doentes, é uma doença ligada ao sexo de caráter recessivo. Sempre. Mãe doente, todos os filhos do sexo masculino doentes, uma doença ligada ao sexo de caráter recessivo. Mas vamos pensar
agora de uma outra maneira. Se eu tiver, por exemplo, um indivíduo do sexo feminino, X. Aí, um X, vamos pegar aqui, ó, um X veio do pai, um X veio da mãe. Esse pai, como é do sexo masculino, ele tem um X e um Y, ok? Vamos supor que aí essa mãe também, ó, tem um X e um X. Se a doença fosse, no caso, dominante, o pai obrigatoriamente seria... Vamos botar primeiro ela recessiva. O pai seria XDzinho. A mãe, vamos supor que ela fosse doente também. Seria Dzinho. Então, eu teria que ter o pai doente, a mãe doente, para as filhas do sexo feminino serem doentes também. Não é o caso aqui, eu não tenho mãe e pai que estão doentes. Então, eu descarto essa possibilidade. O que eu devo pensar é que, se for uma dominante, esse pai, estando doente, independente de como seja a mãe, se ela vai doar XDzão, XDzinho, o que quer que seja, sempre, independente do que tem aqui, aqui vai ter um Dzão. Se for dominante, a filha sempre vai estar doente. Então, pais, sexo masculino, doente, todas as filhas estando doentes caracterizam a doença ligada ao sexo de caráter dominante, toda vez. E olha quando tu bate o olho. Eu tenho pai doente, todas as filhas, sexo feminino, são doentes. Isso aqui só pode ser o quê? Uma doença ligada ao sexo dominante, porque todas as filhas de homens afetados são afetadas. Gabarito, então, letra D, de Justin Bieber, ok? Facinho demais. Por quê? Porque você domina esse conceito. Você sabe diferenciar os genótipos. Vamos ver aqui outras possibilidades. Se eu fosse considerar que seria recessiva. Se fosse recessiva, esse camarada aqui, como ele não é doente, ele seria azão alguma coisa. E essa mulher aqui seria azinho, ok? Qual é o detalhe? Eu tenho aqui um filho doente, uma outra filha doente, ok? Esse cruzamento aqui não dá para precisar, porque eu não sei te afirmar se esse aqui é um azão ou é um azinho, para considerar essas possibilidades. Se eu for observar aqui do mesmo jeito, não dá para considerar que essa doença aqui ela vai ser dominante ou recessiva com as informações que eu tenho, porque não segue esse padrão. Todos os heredogramas, para qualquer manifestação dessa, conseguem enxergar um padrão. E é nisso que você tem que buscar, transformar esses genótipos num padrão em um heredograma. Se você fizer isso, você consegue ter mais assertividade e mais eficiência. Exatamente como eu fiz. Se eu já observo pais doentes com todas as filhas sexo feminino doentes, eu sei que obrigatoriamente é dominante ligada ao sexo, ok? Se fosse as mães estando doentes e todos os filhos do sexo masculino doentes, eu já sei que ela é ligada ao sexo, mas de caráter recessivo, ok? De caráter recessivo. Então, sendo assim, fica muito mais fácil de você resolver. Também é uma questão de genética que não é tão simples, porque é trabalhosa. Se você fosse fazer por eliminação, você ia levar muito tempo. E eu volto a repetir, é importante que você domine os conceitos. Dominando os conceitos facilita demais a tua resolução, a tua assertividade e também o teu tempo de prova. Espero ter ajudado com essas dicas e espero que você continue acompanhando as nossas resoluções aqui no canal. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário, certo? E espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado!